A igreja brasileira hoje, não diferente dos tempos de Jesus, ela está correndo atrás de Jesus, não por aquilo que ele é, e nem pela missão pela qual ele foi enviado. Mas a grande verdade é que hoje, as igrejas brasileiras, falando do nosso contexto, estão cheias, porque a maioria de nós queremos que ele sacie a nossa necessidade momentânea. Não buscamos Jesus mais porque queremos segui-lo. Não buscamos Jesus mais porque devemos ser seus discípulos. Mas a maioria dos que estão hoje dentro das igrejas tem buscado Jesus, porque é aquele que tem o poder para abrir porta, para sarar feridas, para estancar a minha dor momentânea, para me dar pão, para abrir porta, para fazer milagre. E é exatamente esse contexto que Jesus está falando. Qual o contexto dessa história? O contexto é o seguinte. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo número 6, apenas o versículo 26. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo para a multidão: vocês não estão me buscando por causa dos milagres nem dos sinais, mas na verdade a multidão tem me buscado porque vocês têm necessidade momentânea que vocês querem que eu sacie. Jesus, ele pega seus 12 discípulos e ele dá instruções e fala: olha, eu tenho preparado vocês para que vocês vão, para vocês irem. E aí ele prepara esses 12 e envia os 12 com uma missão de pregar nas aldeias e cidades circunvizinhas. Os discípulos vão de 2 em 2, e aí eles saem em aldeias e cidades e vão pregando. Jesus não vai com eles. Nesse momento Jesus fica, Jesus ensina eles, e agora Jesus, ele fica e envia os 12 para ir. Os discípulos, o texto vai dizer que os discípulos estão pregando, estão curando, estão fazendo sinais, expulsando demônios. É o texto bíblico dizendo, eles começam a fazer maravilhas, e o nome de Jesus cada vez mais se torna conhecido através dos sinais e maravilhas que eles estão fazendo. Eles passam dias, e eu preciso que os irmãos entendam que o falar de sair hoje é diferente do ir daquela época. Porque naquela época, as cidades vizinhas eram todas cidades longes. Falando a contexto de Jerusalém, as cidades circunvizinhas, os vilarejos, eram questões de 8 quilômetros, 10 quilômetros. E aí tenta você imaginar, caminhar 10 quilômetros num local deserto, onde o sol é escaldante, tem pouco alimento, pouca provisão, e você tem que caminhar constantemente para ir fazer aquilo que Jesus enviou você fazer. Diferente dos tempos de hoje. Estávamos falando esses dias com a minha esposa Ellen, eu lembrei, amor, muitos anos atrás, quando éramos jovens, fiz 41, agora virei tiozão. Quando éramos jovens, nós andávamos tudo isso a pé, não é verdade? Hoje, irmãos, a maioria não consegue ir até a 4 quarteirões sem pedir um Uber. Mas antigamente nós andávamos tudo a pé, não importava o tempo. Quem é crente mais antigo vai lembrar que fazendo chuva ou sol, nós íamos para a igreja. Não importava a distância, não importava a circunstância, e aonde nós morávamos, quase todos nós, era barro puro. Então, chovendo, tinha alguns aqui que eu vou me lembrar, que colocava sacola no pé, e não media esforços para ir fazer a obra daquele que os enviou, não era assim? E aí tenta se colocar no lugar desses discípulos, um local deserto, um sol escaldante, com escassez de alimento, e eles são enviados agora por Jesus para pregar durante dias, andando, pregando, expulsando demônios, fazendo milagres. Era um cansaço físico,
E quem tem a experiência aqui de ministrar a palavra e fazer essa questão de trabalho espiritual, sabe que também nós não cansamos apenas o corpo. Eu não sei os irmãos, mas para mim o dia mais cansativo para mim, quando eu acordo cansado, é segunda-feira. Porque é uma batalha espiritual do domingo. Porque nós precisamos entender o que Paulo fala. Há uma luta espiritual que está acontecendo ao nosso redor. A maioria não está vendo, mas existe uma luta espiritual. E essa luta também afeta o cansaço no nosso corpo. Isso é notório. Quem já teve, não vou falar privilégio, mas a oportunidade de expulsar demônios, sabe o quanto que quando você acaba de expulsar demônio, você com o seu corpo está todo dolorido. Como se você de fato tivesse lutado. E aí se coloca no lugar agora desses discípulos, que estão cansados de caminhar e expulsaram diversos demônios, operaram maravilhas. Tenta imaginar o grau de cansaço que eles estão, Daniel. Tenta pensar, Lucão, no nível de esgotamento físico, mental e espiritual que esses discípulos estão. Mas esse cansaço foi derivado por quê? Porque eles escolheram? Não, Jesus os enviou. Porque tem crente hoje que depois do envio de Jesus está reclamando, dizendo que está cansado, que vai parar, que vai entregar, que vai desistir. Se Jesus quisesse que você desistisse, ele não te enviaria. Se ele te envia é porque ele sabe do seu potencial. E outra coisa, não está ligado ao seu potencial, está ligado àquele que te sustenta. Porque o que te sustenta e é aquele que te chamou, nunca falou que seria fácil. Os discípulos agora estão voltando, ao mesmo tempo cansado, mas também entusiasmado. É como nós voltamos da festa das águas. Nós voltamos destruídos, hoje nós tivemos batismo, nós voltamos cansados, esgotados de tanto servir, mas em compensação nós voltamos com alegria no coração, dizendo, valeu a pena cada vida que desceu as águas e as vidas que se salvaram. Não é isso, presbítero Deus? Os discípulos agora estão voltando e a alegria deles é o seguinte, eu preciso contar para o nosso mestre. Nós precisamos falar para o nosso mestre como foi a nossa experiência. Porque todo discípulo é assim, depois que ele é treinado, ele quer contar para o seu mestre a experiência que eles tiveram. E aí eu estou pensando, imaginando os discípulos cansados, mas falando assim, há uma alegria no nosso coração, eu estou doido para encontrar Jesus, para falar a experiência que eu tive. Eu estou doido para encontrar Jesus, para compartilhar com ele o treinamento que ele me deu, e o que esse treinamento deu de resultado, quantas vidas foram alcançadas. E aí quando os discípulos chegam até Jesus, eles falam assim, olha, quantas experiências lindas. Mas vamos falar o seguinte, eu estou vendo que vocês estão cansados. Vamos atravessar o mar, que eu quero levar vocês para um local de descanso. Um local onde só vocês e eu vamos estar. Eu quero ouvir as experiências de vocês, mas também quero cuidar de cada um de vocês. E aí eles atravessam o mar. Só que a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria. Só que calma aí, a fama de Jesus percorria, mas quem foi enviado agora para fazer os milagres e sinais? Quem? Mas a fama de quem que crescia? Mas quem que foi enviado? Quem estava fazendo as coisas? Era Jesus ou os discípulos? Você consegue entender que por mais que Jesus te capacite, por mais que Jesus te dê talento, por mais que Jesus te envie, é o nome dele que vai ser sempre glorificado? Por mais que Jesus te dê dons, por mais que Jesus te dê talento, não é sobre você, não é por você, sempre é por ele. Então é por causa dele, é o nome dele que vai ser levado até as pessoas, não é o nosso nome. Pastor, não falaram o meu nome na igreja, não me agradeceram, não lembraram o que eu fiz. Não é sobre você. Deixa eu ser sincero, as pessoas não devem lembrar de nós mesmos. Nunca devem lembrar de nós. As pessoas estão seguindo Jesus. Mas conforme os discípulos vieram até Jesus, as multidões também estão seguindo. Os discípulos não, Jesus. O texto vai dizer que as multidões seguem Jesus. Jesus está atravessando com os discípulos o mar,
Mas as multidões que foram alcançadas através dos discípulos, mas por causa do nome de Jesus, a multidão está buscando Jesus. A multidão não busca a igreja, a multidão não busca o pastor, a multidão não busca o cantor, a multidão não busca os servos, a multidão não busca os talentosos, a multidão não busca aqueles que têm dons, a multidão sempre vai atrás de Jesus. Não é sobre nós. Não é sobre nós. O texto vai dizer que conforme Jesus está atravessando um mar. É um lago, na verdade, em Israel, só que eles chamam de mar, devido à sua extensão. Esse mar de Tiberíades, enquanto Jesus está atravessando de barco, o texto vai dizer que o desejo da multidão em encontrar Jesus era tão grande, devido ao trabalho que os discípulos realizaram. Porque eu falei que é devido ao nome de Jesus, mas eu preciso que você entenda, é por causa dele, mas é devido ao seu serviço, é devido à sua disponibilidade, é devido ao teu aceite. Você aceitou o chamado, Jesus tem te usado. Isso é um privilégio. Devido a Jesus ter usado os discípulos, agora a multidão está correndo em volta do lago. E o texto vai dizer que a multidão chega primeiro do que Jesus e os discípulos. Só que eu disse que Jesus estava levando os discípulos para ter um momento a sós. Os discípulos estavam cansados. E tem momentos que nós queremos ficar a sós com Jesus. Tem momentos aqui que nós, alguns ministros, chegamos na igreja e falamos assim: eu não quero receber uma oportunidade, eu só quero ficar a sós com Jesus. Não tem dias que são assim? Tem gente que fala assim: eu quero chegar na igreja, mas não quero ser visto por ninguém, eu só quero ficar sozinha com Jesus. Só que aquele que foi chamado por Jesus, independente da nossa necessidade, independente da nossa dor, da nossa carência, existe um chamado, uma missão que está acima das nossas dores e das nossas necessidades. Quando Jesus desembarca e ele vê a multidão, ele não consegue deixar a multidão sozinha, por mais que os discípulos também precisavam. Pastor, então você está dizendo que Jesus abandona os discípulos pela multidão? Não estou dizendo isso, porque discípulo foi treinado, discípulo é amado. Multidão tem um momento, discípulo tem uma constância. Multidão se encontra com Jesus de vez em quando, discípulo tem Jesus todos os dias. Multidão encontra Jesus quando precisa de pão, mas discípulo senta à mesa com ele para ser servido pelo pão vivo que desceu do céu. Amandoreva Súria. É por isso que você, discípulo, precisa entender que Jesus não te troca pela multidão, pelo contrário, você tem a presença dele constantemente na sua vida. Eles atravessam, tem uma multidão esperando. Jesus falou que leva eles agora para descansar, mas o local onde Jesus desembarca é um deserto. Jesus leva os seus discípulos para descansar num deserto, ainda com uma grande multidão. O texto vai dizer que são cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E para um deserto. Que Jesus é esse, pastor? Que me leva para ter um tempo de relacionamento com ele no deserto. Pastor, que Jesus é esse? Eu pensei que ele me levaria para um resort, para uma pousada, para um local onde eu poderia receber uma massagem, um carinho, um afago. Mas ele me leva logo para o deserto. Ai, meu Deus. Sabe por que esse nosso Jesus sempre, ele, ou na maioria das vezes, nos conduz ao deserto? Porque se ele levasse a gente para o resort, nós tiraríamos os olhos dele. Nós nos encantaríamos com as atrações do local. Não é assim que acontece na nossa vida? Quando Jesus permite que nós vivamos coisas incríveis, na maioria dos casos nós nos perdemos com a beleza do mundo. Pastor, então você está dizendo que então, nós só devemos viver no deserto? Não, não falei isso. Eu falei, inclusive, que o texto, Jesus está levando os discípulos agora para um momento. Então, por que Jesus está levando os discípulos para o deserto? Porque o deserto é local de escassez. E aonde há escassez, existe dependência.
Se eu falei que Jesus estava levando os discípulos para um momento a sós, para ter intimidade com Ele, não existe lugar melhor aonde você só vai depender dEle. Cuidado com a sua oração quando você fala: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero ser mais usado por Ti. Senhor, eu quero ver sua glória. Senhor, como eu gostaria que o Senhor revelasse o seu poder para mim. Senhor, como que eu gostaria de ouvir mais a sua voz. Ele fala assim, ó: vem comigo para o deserto. Por que, pastor, então é isso? Porque esse local é o local da dependência. Vai ser só você e Ele. E pensa que não é só com você não. Porque Jesus, quando ia iniciar o ministério, o texto vai dizer em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo o pega e o conduz ao deserto. Quando Deus vai chamar Moisés, Deus atrai Moisés para o deserto. Se você observar os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, Deus conduz para o deserto. Por quê? Porque local de deserto é local de total dependência de Deus. Eu estou falando isso porque tem pessoas que hoje aqui estão atravessando um deserto na vida. Momentos de provação, de luta, de escassez, de porta fechada, de amigos que abandonaram, de pessoas que viraram o rosto. Ei, não reclame, este é o local que o Espírito Santo está te conduzindo para você ter mais experiência com Ele. Porque quando você está cercado de pessoas, são muitas vozes que estão falando ao seu ouvido, mas quando você está no deserto, ninguém quer ir contigo, é só você e Ele. Quando você está cercado de pessoas, o banquete é grande, os manjares são muitos, mas quando você está no deserto, é só pão e água, você e Ele. Os discípulos chegam no deserto, mas a multidão também chega no deserto. O texto vai dizer que a multidão chega, e Ele olha para a multidão com um olhar de compaixão, e como se os abraçasse, como se cuidasse deles. Mas que Deus é esse? Que tem o poder de cuidar de nós mesmo no deserto. Já parou para pensar nisso? Porque também nós falamos no deserto como se fosse um local ruim, não. O texto vai dizer que Jesus, Ele vê a multidão, mais de 5.000 homens, e Ele consegue não só recepcionar, mas cuidar de todos estes no deserto. A grande pergunta é: que Deus é esse que consegue cuidar dos seus no local de escassez? Que Deus é esse que consegue cuidar dos seus quando as portas estão fechadas? Que Deus é esse que consegue cuidar dos seus quando ninguém mais quer estar do lado? Que Deus é esse que cuida de nós quando todos viram a cara para a gente? Que Deus é esse que cuida da gente mesmo sem grana, mesmo sem tudo ao nosso redor, no lugar deserto, no lugar ermo? Ele continua a cuidar de nós. Que Deus é esse? A multidão é recebida e Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar, e a multidão está fixada nele. Os discípulos ao lado dele, a multidão um pouquinho mais afastada. Jesus está sentado no local alto, como se fosse, vamos conjecturar, como se fosse um local alto. Os discípulos estão ao redor dele mais perto, e a multidão está também ouvindo os ensinamentos. Ele ensina, ele cura. Só que o tempo vai passando, e é isso lindo, porque quando nós estamos aos pés de Jesus, nós não vemos o tempo passar. Quando nós estamos com Jesus, o tempo não influencia a nossa vida. Quando nós estamos ao lado de Jesus, a ansiedade pelo amanhã não toma conta do nosso coração. As coisas passam e nós nem sentimos. Amando Reva Súria. O tempo vai passando e agora já é tarde da noite. Tarde da noite não, está entardecendo. Eles estão aproximadamente 90 minutos de um vilarejo mais próximo. Eu falei que eles estão no deserto. E tenta imaginar, você horas no deserto, a água está indo embora, os alimentos estão indo embora, e o local mais perto para você comprar alguma coisa é 90 minutos dali. Aí vem os discípulos: mestre, já está tarde,
Vamos despedir a multidão, para que eles consigam ir até um vilarejo próximo e comprem alguma coisa para comer. Esse texto eu li em João, mas ele está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eu estou contando para vocês aqui é o compilado de cada um desses textos. Os discípulos chegam até ele e falam: Jesus, vamos mandar essa galera embora, é muita gente, nós não temos alimento. Só que Jesus faz o seguinte: dê vocês a eles de comer. E o lindo nessa história é que Jesus vai dizer isso querendo experimentá-los. Como assim experimentá-los? É porque ele já sabia o que ele iria fazer. Como assim, Renan? Eu não entendi. Tem momentos que nós estamos diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma falta, diante de algo que nós não conseguimos ver uma solução, e ele às vezes nos lança algumas perguntas, não porque ele quer que você faça alguma coisa, porque ele já sabe o que vai fazer. Tem crentes que estão desesperados por algumas coisas que estão acontecendo, mas ele já sabe o que vai fazer. Ainda que ele esteja te perguntando algumas coisas, ainda que ele esteja te dando algumas ordens, entenda aquilo que é desespero para você. Jesus já sabe o que vai fazer. O que ele queria é experimentar os discípulos. Afinal de contas, os discípulos são uma escola. Era treinamento constante com Jesus. E aí? Senhor, nem se nós tivéssemos 200 dinheiros, ou seja, uma quantidade de dinheiro que era equivalente a uma diária de um trabalhador, nem se tivéssemos 200 diárias, nós não conseguiríamos alimentar toda essa multidão, Jesus. Aí vem André e fala: Senhor, nós não temos senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, nós só temos o que é pouquinho para a gente, discípulo, e é pouco para nós. Aí Jesus fala assim: traz para mim, por favor. Dê aqui na minha mão. Senhor, mas eu não canto como André William. Tem problema não? Só entrega o seu talento na minha mão. Pastor, Deus, eu não sei falar muito bem em público não. É tão pouquinho. É pouquinho, mas entrega aqui na minha mão. Senhor, eu tenho poucas condições financeiras, a minha oferta é tão pouquinha. Jesus fala assim: não tem problema não, só entrega aqui na minha mão. Senhor, eu tenho pouca disponibilidade de tempo, eu não consigo estar todos os dias na igreja. Jesus falou: eu não quero todos os dias, me dá esse pouquinho, mas só entrega esse pouquinho na minha mão. Senhor, a minha família é pequena, eu só tenho um filho, não importa, entrega esse filho na minha mão. A minha casa não tem muito talento, não tem muitas condições, não tem um nome forte, não tem problema, só entrega aqui na minha mão. O grande problema é que aquilo que Deus tem nos dado, nós temos achado que é pouco. É pouco porque nós não olhamos para Jesus, nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor. Os discípulos estão não olhando para Jesus, os discípulos estão olhando para a multidão. Eu não consigo ministrar a palavra, é muita gente. Jesus está falando assim: não olha para a multidão, olha para mim. Eu não consigo fazer a obra do Senhor, é muita pessoa, minha perna treme. Jesus está falando: não olha para as pessoas, olhe para mim. Enquanto você olhar para as pessoas, você sempre terá medo e nunca vai ver condições. Mas deixa eu falar também uma coisa: nós nunca teremos condições mesmo. Porque o segredo não está naquilo que nós carregamos, mas o segredo está em entregar aquilo que carregamos nas mãos de Jesus. Então alguém fala assim: não, eu tenho aqui 151 grandes peixes. Jesus vai falar assim: não importa, porque não se trata de você, se trata de você entregar aquilo que você carrega na minha mão.
Aí Jesus pega esses pequenos e poucos pães e peixes, e aí eu fico imaginando todo mundo olhando para ele, o que ele vai fazer agora? É tão pouco, isso aí não é nada para Jesus, isso aí não é nada para alimentar essa multidão. E aí Jesus, ele nos ensina algo poderoso, porque ele levanta esses poucos pães e peixes, ele dá graças. Jesus quer nos ensinar assim, aprenda a agradecer, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, agradeça. Senhor, mas eu ganho tão pouquinho. Senhor, obrigado pelo pouquinho de salário que eu tenho, enquanto tem milhões de pessoas que estão desempregadas. Mas meu filho é rebelde. Agradeça por esse filho rebelde hoje, que amanhã vai ser um grande servo do Senhor. Senhor, meu casamento, Senhor, essa mulher é difícil, mas agradeça, porque se você ficar sem ela, daqui a pouco vai querer pular da passarela. É ruim, pastor, arranjo outra, a outra vai ser tão ruim quanto ela. Que isso, pastor, está profetizando coisa ruim? Não, irmão, é tudo a mesma coisa. Ela e ele. Não, vou me divorciar, vou arranjar outra pessoa. Está pensando o quê? Só vai mudar o endereço, irmão. Vai arranjar outro problema. Então é melhor chupar essa manga que já foi descascada, chupa ela toda. Ou eu estou falando alguma mentira? É a mesma coisa. Aprenda a ser grato ao Senhor. Pastor, Deus, eu só tenho uma bicicletazinha, Senhor, para ir para a igreja. Os irmãos chegam de carro. Para você é pouco, entrega nas mãos do Senhor e agradece. Senhor, obrigado, Senhor. Mas eu não tenho nem bicicleta. Agradece a Deus pelas suas pernas. Agradece ao Senhor pela sua saúde. Agradece ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradece ao Senhor porque você tem pessoas que te amam, pessoas que te consideram, pessoas que oram por você, pessoas que lutam por você, uma igreja que te ama, pessoas que estão sempre ao seu lado. O nosso problema é que nós não somos gratos. Reclamamos de tudo. Colocamos problemas em tudo. Tudo é dificuldade. Agora eu estou olhando para um Jesus, que é o meu modelo, diante de uma multidão, apenas 5 pães e 2 peixes, e ele não vê aquilo como um problema. Ele fala, a minha solução não está aqui em vocês, a minha solução está no céu. Ele pega e levanta e fala, Senhor, obrigado. Para eles é pouco, mas eles não te conhecem como eu te conheço. Eles não sabem quem tu és. É por isso que eu te agradeço, Senhor, que aos olhos dele é pouco, mas na sua mão, isso aqui pode alimentar uma multidão. Ele agradece e fala assim, agora é o seguinte, é vocês que vão dar de comer, porque vocês trazem um problema para mim. Estou pronto para realizar, para desembolar o problema, mas o que é milagre é meu. O que é humano vocês fazem. Vocês vão dar a eles de comer. E outra coisa, vocês não vão dar da maneira de vocês. E é isso que nós precisamos aprender com Jesus. Porque as coisas com Jesus não é da nossa maneira. Ainda que Ele dê a ordem para que nós venhamos a executar, não é da nossa maneira. Ele fala, olha, coloquem todos sentados. Irmãos, vamos lá, não foi Jesus que colocou o povo sentado. Jesus poderia utilizar o microfone daquela época e falar assim, ei, sente-se todo mundo, eu estou com a palavra, sente-se todo mundo, por favor. Mas ele não faz isso. Ele fala assim, façam eles se sentar. E separem eles em grupos de 50. Depois, dá-lhe voz de comer. Aí tenta imaginar se fosse eu ou você. Jesus, eu tive uma ideia brilhante. Eu estava pensando em nós fazermos dessa maneira aqui. Não é sobre o que você acha. Ei, é por isso que não dá certo, porque não é do seu jeito. É por isso que as coisas não dão certo dentro da casa, dentro da igreja, no trabalho, com os sonhos, com os propósitos, porque nós sempre tendemos a fazer as coisas da nossa maneira.
Quando você fala, Jesus, eu estou entregando nas suas mãos, você tem que entender que não é só um milagre que você busca dele, você precisa seguir os passos dele, até porque ainda não multiplicou. A multiplicação não está somente em você entregar nas mãos dele, mas você seguir a obediência a ele. Eu entreguei já nas mãos dele, vai acontecer. Não, se você não obedecer, não acontece. É entrega e obediência, é entrega e obediência, é entrega e obediência, é entrega e obediência. Eu preciso obedecer o que Jesus está me instruindo. Vamos supor no casamento? Jesus, meu casamento está um problema. Jesus, está bom, está entregando para mim? Estou. Aí Jesus fala assim, ó, mulher, fica quieta. Aí o homem chega atrasado. Ele marcou para chegar às 7, chega 1h da manhã. Aí tua boca começa a coçar, né? A língua começa a tremer. Eu vou falar! Aí Jesus, eu falei que é para fazer do meu jeito. Mas ele precisa ouvir, não é você, ele precisa ouvir o Espírito Santo. Você não entregou na mão dele? Você não entregou na mão dele? Segue o que ele orientou. Segue o que ele está falando. Não é do seu jeito. Não é da sua forma. Não é do seu tempo. É no tempo dele. Mas eu sei quanto é difícil, irmãos. Isso eu sei que não é fácil. Mas tem um preço a seguir. E todos nós que entregamos na mão de Jesus as nossas causas e seguimos a orientação dele, pode ter certeza, o milagre vai ser garantido. Eu só preciso aprender na minha vida como um todo, seguir a Jesus. E essa é a maior dificuldade do ser humano. Irmãos, se nós seguíssemos aquilo que Deus nos orienta, que está aqui, tudo aqui, ó, nenhum de nós passaríamos dificuldade. Deixa eu melhorar. Dificuldade, você entendeu, né? Você não vai ter derrota na sua vida. Porque no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, Jesus dizendo, vocês vencerão também. Vai ter lutas, vai ter dificuldade, mas se nós seguirmos aquilo que ele já nos orientou, monta tudo aqui. Tudo tem aqui. Tudo. Nem tá dando a fila para os homens precisa. Se você seguir aqui, também te ajuda. Não. Até sexo Jesus colocou na Bíblia. Só você aprender a tratar tua mulher. Se você tratar ela bem, pode ficar tranquila, a cama vai ser garantida. Mas é um ogro, é igual o Shurek. E é Shurek em todo sentido, é fedorento, preguiçoso, ignorante. Aí, meu irmão, não adianta, pode tomar azulzinho, pode tomar o que for, meu irmão, não vai adiantar nada. Porque nós não seguimos a palavra. Quer ser um bom profissional? Segue a orientação de Jesus. Pastor, eu estou rodando de Uber direto para conseguir dinheiro. Rodo de domingo a domingo, nunca vai conseguir dinheiro, porque a palavra dele nos orienta, trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. Você não cumpre o mandamento, não vai prosperar. Pastor, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou vendendo aquilo, estou vendendo aquilo outro, mas está devendo o irmão. Se continua a dever o irmão, nunca vai prosperar, porque você não paga quem você deve. É a palavra. É a palavra. Senhor, meu casamento nunca melhora. Pastor, eu sou fiel à minha mulher. Você é fiel, às vezes não cometendo, mas na sua mente você cobiça todas as mulheres que passam. Continua a cometer adultério. É por isso que não prospera. É o que a Bíblia nos orienta. Você consegue entender que tudo está na palavra? Tudo está na palavra. Se você quer ser um bom trabalhador, a Bíblia te ensina a você ser um excelente trabalhador. Ele fala assim, ó, trabalhe como se fosse para o Senhor teu Deus. Não trabalhe como se fosse para os homens. Trabalhe como se você honrasse o teu Deus. Se você trabalhar como se você estiver servindo ao teu Deus, pode ter certeza que você prospera também no teu trabalho. Mas aí é para pegar 8 horas. Aí chega 8h20. Aí fala, não, patrão, é porque eu peguei trânsito no São Luís. Mentira, porque acordou tarde. Você não sabe que tem trânsito toda segunda-feira, principalmente? Acorda mais cedo. É porque nós temos a tendência de colocar a culpa em outros ou em alguma outra coisa. Nós não assumimos os nossos erros.
naquilo que puder aproveitar, de tirar 20 minutinhos a mais na hora do almoço, o brasileiro vai tentar tirar. Só que você está roubando alguém, e roubar é contra o mandamento do Senhor, e é por isso que não prospera. Irmãos, eu poderia falar diversos exemplos, de diversas coisas que a Bíblia nos orienta. Pastor, eu gostaria de passar no concurso público. Se você estudar diligentemente e entregar nas mãos do Senhor, pode ter certeza que você vai passar nesse concurso. Agora não adianta, Senhor, eu vou subir um monte durante 6 meses. Sobe um monte com livro. Coisa que a Bíblia nos orienta. Estuda, ora, estuda, ora, estuda. Se possível, quebra esse celular. Porque você gasta mais tempo no celular do que no livro, e mais tempo no celular do que falando com teu Deus. Mas como que nós vamos entender o direcionamento de Deus, se nós passamos mais tempo nisso aqui do que com Ele? Como nós vamos conseguir obedecer a esse Deus, se nós passamos mais tempo vendo os seriados da Netflix, do que falando com o nosso Deus? Como que nós vamos entender a vontade de Deus, homens, se você não larga esse jogo infeliz, que você não consegue se livrar desse vício? Como que eu vou entender a vontade de Deus, que eu troco Ele por uma final de um campeonato carioca? Como que eu vou entender a vontade de Deus, se eu adoro mais o meu carro do que o meu Deus? Como que eu vou ser próspero, se eu idolatro mais o meu filho do que o meu Deus? É do jeito dele, irmãos. E entenda uma coisa, o jeito dele não é para que você seja um robô dele. É um versículo que é um dos que eu mais cito aqui. Até porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Fazer a vontade de Deus não é algo que não vai nos desagradar, não, irmãos. É agradável. Não é o que é ruim, não. Além de ser boa e perfeita, é algo agradável. É um pai que está dando direcionamento para os filhos. Um pai ou uma mãe nunca vai dar direcionamento para os filhos para algo que vai ser ruim para eles. O problema é que todos nós queremos fazer do nosso jeito. Senhor, eu tive uma ideia. Ou Senhor, deixa eu tentar só mais uma vez na minha forma. Segura os 5 pães e 2 peixes aí. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, o Senhor faz da sua forma. Nós precisamos aprender a seguir aquilo que Deus tem nos orientado. Olha, coloquem todos sentados. Multiplicar é comigo. Ter relacionamento com pessoas é com você. Não, porque Deus me deu um chamado, mas você não fala com ninguém. Deus falando assim, milagre é comigo, relacionamento com pessoas é com você. Pastor, eu sou tímido. Sim, o fato de você ser tímido ou tímida não quer dizer que você não consiga se relacionar com pessoas. Tem um Jonathan aqui, o Jonathan não abre a boca para nada, tadinho. Mas sempre quando servia aqui, sempre estava com um sorriso no rosto. Alguns achavam até que ele era mudo. Não é tímido, mas isso não impede de fazer a obra do Senhor, de se relacionar com outras pessoas. Porque uns são mais atirados, igual a pastora Cida. Você sempre fala assim, até fala, sempre a pastora Cida. A pastora Cida é atirada. Ela se joga para todo mundo. O pastor Carlinho, pastor Carlinho. Quando o pastor Carlinho quer falar comigo, faz assim comigo. Aí eu faço para ele. Mas agora ele estava na porta, orando pela maioria de nós que passávamos por ali. Ele não é extrovertido igual a pastora Cida. Mas isso não é limitação para ele se envolver com pessoas. Porque milagre é com Deus, relacionamento com as pessoas é conosco. Por que você está falando isso, pastor? Porque você precisa entender que o evangelho, ele passa por ir e fazer discípulos. Como que eu vou e faço discípulos se eu não me envolvo com ninguém? A paz do Senhor, irmã. É pro inferno.
Irmão, ninguém tem nada a ver com o teu problema não, irmão. Até porque a maioria que está entrando aqui está cheia de problema. Tem pessoa que está preocupado como vai acordar amanhã, 4 horas da manhã. Fofinho acorda 3 da manhã, né? 10 para as 4, olha a cara do fofinho, não vai namorar hoje. Tá problema, desesperado. Todos nós temos problema para resolver. Agora, o teu problema não pode afetar o teu chamado. O teu problema não pode afetar a tua missão. O teu problema não pode afetar aquilo que Deus confiou a você para ser e para viver. Jesus fala assim, ó, eu consigo resolver os teus problemas, aquilo que você não pode tocar, mas aquilo que você pode fazer é contigo. Coloque o povo assentado e dividido, porque é da minha maneira. Você consegue entender isso? Fica de pé comigo para eu encerrar. Aí ele divide os discípulos e para cada um, vamos supor como se ele desse um cesto para cada um dos discípulos, 12 discípulos agora, cada um com um cesto, ele eleva, agradece e ele começa a repartir o pão e o peixe. É como se a gente falasse, ó, toma Pedro, toma Tiago, toma João, toma André, toma Bartolomeu, toma. E conforme é como se eu fico tentando imaginar, Diácono Robson, como se fosse a ceia na igreja do Senhor, cada um com uma bandeja. Já viu como acontece a ceia? Os obreiros se posicionam aqui, cada um com uma bandeja. E aí Jesus, como se Jesus estivesse distribuindo e colocando a bandeja. E conforme cada um vai saindo, e eu fico conjecturando, eu fico imaginando conforme cada um pegava, era como se o próprio céu fosse acrescentando na bandeja. O texto vai dizer que depois que todos estavam saciados, o texto não diz que depois que todos comeram um pedaço, depois que todos estavam saciados, ou seja, tudo aquilo que Jesus faz, não é somente para nos trazer um alimento momentâneo, mas é para saciar as nossas necessidades. Tudo aquilo que eu entrego na mão dele e obedeço à voz dele, ele é capaz de saciar. O texto vai dizer que depois que eles estavam todos saciados, a multidão toda saciada, aproximadamente entre 7 a 12 mil pessoas, os discípulos estão voltando com os mesmos cestos, só que agora os cestos tudo cheio. O texto vai dizer que Jesus multiplicou daqueles pedaços de pães e peixes. Lembra que aquilo que para os discípulos era pouco, mas na mão de Jesus, depois que nós agradecemos e seguimos a orientação dele, ele tem poder de transformar tudo e qualquer cenário. Agora os discípulos estão voltando com os cestos, os mesmos cestos, só que cheios. Só que eu comecei essa pregação dizendo para vocês que Jesus levou eles para o deserto, os discípulos, porque Jesus queria ter um momento com os discípulos. Esses discípulos que foram antes para um chamado de Jesus, estão voltando e eles queriam ter um tempo com Jesus, cansados, esgotados, física, mental e espiritual. Estão talvez achando assim, Jesus só pensa na multidão. Aí chegam os 12 para ele, Jesus, meu cesto sobrou cheio, e o meu também, os 12. O que nós fazemos com isso? Jesus falou assim, agora leva um para cada um, porque enquanto vocês me obedecem, eu estou cuidando da sua casa. Meu Deus, que coisa linda! Amandoreva Suri Amanda. Ei Pedro, você está achando que eu esqueci que eu trouxe você aqui para ter um momento contigo? João, Tiago, André, enquanto vocês estavam fazendo a minha obra, cuidando dos meus, eu reservei uma porção para vocês maior, que vai ser capaz de saciar a multidão e também cuidar da sua casa.